comprei um imóvel e o vendedor se recusa a transferir a escritura. Ele é obrigado a fazer isso? Olá, me chamo Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Bom, uma dúvida muito comum que surge, e inclusive é bastante rotineiro, né, no dia a dia, a questão de problemas nessa situação de aquisição de imóveis por meio de contrato entre particulares, tá? Então já vamos delimitar aqui o nosso assunto. Eu estou falando em regra daquela compra e venda que acontece entre duas pessoas físicas, dois particulares. Inicialmente, o grande problema que envolve isso, né, é a questão dos contratos de gaveta e a questão da devida cadeia sucessória de aquisição desse imóvel, tá? Porque não é raro eu pegar situações aqui de clientes que chegam com um imóvel que foi comprado e que foi quitado, e quando a gente verifica, né, a situação desse imóvel junto à matrícula, percebe-se que ele efetuou a aquisição não de um proprietário, mas às vezes de um segundo, terceiro, quarto ou quinto comprador. E isso traz uma insegurança jurídica muito grande, tá? Quando vai se adquirir esses imóveis. Por isso que eu sempre recomendo, antes de adquirir um imóvel de um particular, que se leve esse negócio para que se faça uma auditoria em cima dessa compra, para você não correr o risco de acabar efetuando a aquisição desse imóvel, pagando todas as prestações e ao final acabar não virando dono em decorrência de alguma circunstância que está lá naquele negócio jurídico, tá? Mas enfim, voltando à problemática aqui. Digamos que você está com a situação da compra ok. Você efetivamente adquiriu o imóvel do proprietário, fez um contrato particular, pode ser uma promessa ou um compromisso de compra e venda, e efetuou o pagamento, mas o proprietário se recusa a se te entregar o imóvel. Qual que é a situação? Ele tem essa obrigação de lhe entregar o imóvel? A resposta é sim, desde que exista uma cláusula pactuada neste contrato no qual este compromisso ou essa promessa de compra e venda ela é irretratável. Por quê? Porque é esta cláusula, a irretratabilidade, que vai fazer surgir o direito real de aquisição daquele imóvel. E o que é esse direito real? Esse direito real é como se fosse a circunstância que a lei lhe outorga, no sentido do comprador, se ele cumprir com sua obrigação dentro do contrato, ele tem o direito de ser dono daquele imóvel. Então, a primeira situação é a existência desta cláusula de retratabilidade na promessa ou do compromisso. A segunda questão que deve ser verificada é se este contrato está averbado ou não na matrícula do imóvel. Por quê? Porque se não estiver averbado eu perco meu direito real? Não. Mas se durante o curso dessa compra, ainda que você tenha esse contrato e não averbou esse contrato na matrícula, se ocorreu qualquer circunstância decorrente de um ato jurídico que é acobertado pela boa-fé, a chance de você, comprador, perder esse imóvel é significativa e não existe ação judicial no qual você possa retomar esse imóvel, apenas pedir a indenização em decorrência dos prejuízos ao vendedor. Então, vou dar um exemplo. Você comprou esse imóvel com essa promessa, esse compromisso particular, não averbou ele na matrícula do imóvel e durante o parcelamento você pagou normalmente e quitou este imóvel. Mas durante o curso desse parcelamento entrou uma penhora na matrícula direta no registro de imóvel. Ou uma situação pior, o vendedor vendeu o imóvel para uma segunda pessoa e essa segunda pessoa, acompanhada de advogado, foi lá e registrou o contrato, averbou o contrato, enfim, não vou entrar na questão jurídica da correção da técnica do termo, mas ele foi lá no cartório e apresentou esse contrato ao registrador de imóveis e entrou na matrícula antes que você. Então, se vocês dois forem competir na justiça para ver quem vai ficar com o imóvel, o primeiro que entrou na matrícula vai ganhar. Então, este é o grande problema de se adquirir imóveis pelo famoso contrato de gaveta. Porque o contrato de gaveta, ele só vai ter validade entre vocês, as partes, vendedor e comprador. Qualquer terceiro que apareça nessa relação jurídica e consiga entrar na sua frente, ali no cartório de imóveis, seja decorrente de execução, seja decorrente de negócio jurídico, seja decorrente até mesmo do inventário, que é muito comum quando esse vendedor falece,
e você não fez esse registro dessa compra, e aí agora você vai ter que discutir a legitimidade desse compromisso frente aos herdeiros. Então, como que se evita todo esse problema? Primeiro, cláusula de retratabilidade, averbar, registrar, eu entendo que o termo correto é averbar essa promessa, esse compromisso no cartório de imóveis, quitar este contrato, presente esses 3 requisitos, você pode manejar se o vendedor, né, se recusar ali outorgar a escritura pública após a quitação, você pode entrar na justiça com uma ação que se chama de adjudicação compulsória, apresentar esse contrato, apresentar a prova da quitação, ou seja, que você realizou os pagamentos, e é por isso que é muito importante você manter, né, esses comprovantes e esses registros dos pagamentos e pedir para o juiz que lhe transfira a propriedade. Tranquilo? Só um detalhe, tá? A questão do registro do contrato, a averbação desse contrato na matrícula do imóvel, não é pré-requisito, não é exigência para se entrar com essa ação de adjudicação compulsória. Mas deixando bem claro que, ainda que você entre com a ação de adjudicação, e se este contrato ele não ingressou no registro de imóveis e tiver qualquer ato anterior, seja venda, penhora, sucessão, ali naquela matrícula, você está correndo um risco muito grande de não ganhar essa adjudicação compulsória, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Segue o canal, curte, fideliza e um forte abraço.